Você já parou para imaginar como seria testemunhar o fim do mundo? Ver o céu se abrir, sentir a terra tremer sob seus pés, ouvir o barulho ensurdecedor das águas engolindo tudo o que você conhece. E no meio de todo esse caos, uma única estrutura permanece intacta. Uma arca, construída por um homem que o mundo inteiro chamava de louco. Esta não é apenas uma história sobre um dilúvio. É a história sobre julgamento e misericórdia. Sobre um mundo corrompido além da redenção. E sobre um homem que ousou acreditar em Deus quando ninguém mais acreditava. Esta é a história de Noé. Há mais de 4.000 anos, a terra não era como conhecemos hoje. A humanidade havia se multiplicado. Cidades cresciam. Famílias se expandiam. Mas algo estava profundamente errado. A Bíblia nos diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Violência, corrupção, injustiça. O mal não era a exceção, era a regra. A criação perfeita de Deus havia sido desfigurada pela escolha humana. E o coração do Criador se entristeceu. Gênesis capítulo 6, versículo 6, nos revela algo devastador. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus olhou para a terra e viu que aquilo que ele havia chamado de muito bom, no princípio, agora estava completamente corrompido. Não havia mais espaço para a redenção coletiva. O julgamento estava próximo, mas no meio dessa escuridão absoluta, havia uma luz. Um homem chamado Noé. A Bíblia diz que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Em um mundo onde todos haviam se desviado, Noé permaneceu fiel. Ele não era perfeito no sentido de impecável, mas era íntegro. Ele buscava a Deus. Ele vivia de acordo com a verdade que conhecia. E Deus viu isso. Imagine a cena. Noé, talvez com seus 600 anos se aproximando, vivendo sua vida em meio ao caos moral de sua época. E então, Deus fala com ele. A voz do Eterno rompe o silêncio e revela algo inimaginável. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Deus estava prestes a destruir o mundo. Mas havia um plano de salvação. Um plano que exigiria de Noé uma fé inabalável e uma obediência radical. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Uma arca, um barco gigantesco, no meio de um mundo que provavelmente nunca havia visto chuva como a conhecemos. Estudiosos bíblicos acreditam que até o dilúvio, a terra era irrigada por uma névoa que subia da terra, conforme descrito em Gênesis 2 e 6. A ideia de um dilúvio catastrófico era algo completamente inimaginável. Mas Deus deu instruções precisas. A arca deveria ter 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, 3 andares, uma porta lateral, uma janela no topo, revestida por dentro e por fora com betume para impermeabilização. Era uma estrutura colossal, e Noé tinha uma missão impossível: construí-la. Agora, tente visualizar isso. Noé começa a construir, dia após dia, ano após ano. Ele corta madeira, prepara o betume, ergue as paredes, monte a estrutura. E enquanto isso, o mundo ao seu redor continua exatamente como sempre esteve. Sem sinais de julgamento, sem nuvens escuras, sem tempestades. Apenas a vida normal, corrompida, violenta, mas normal. E as pessoas observam. Elas riem, elas zombam. O que esse velho está fazendo? Ele perdeu a cabeça. Um barco? Para quê? Não há água por perto. Ele diz que Deus vai destruir o mundo. Que história absurda. Jesus Cristo, séculos depois, descreveria essa cena. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. A vida continuava, normal, indiferente, cética, mas Noé não parou. A Bíblia nos diz que Noé foi pregador da justiça. Enquanto construía a arca, ele advertia as pessoas. Ele anunciava o julgamento vindouro. Ele oferecia a oportunidade de arrependimento.
Mas ninguém ouviu. Ninguém acreditou. Ninguém se arrependeu. 120 anos. Esse foi o tempo que Deus concedeu antes do dilúvio. Conforme Gênesis 6:3. 120 anos de paciência divina. 120 anos de advertência. 120 anos de graça estendida. E então, a arca ficou pronta. Agora vinha a parte mais surpreendente. Deus ordenou a Noé: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Os animais começaram a chegar. Não foi Noé quem os reuniu. Foi Deus quem os trouxe. Pares de cada espécie: aves, répteis, mamíferos, bestas selvagens e animais domésticos. Todos, movidos por um instinto divino, caminharam até a arca. Imagine a cena: leões ao lado de cordeiros, lobos junto com ovelhas, criaturas que naturalmente seriam predadoras e presas, agora caminhando lado a lado, em direção à salvação. O mundo observava e continuava rindo. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas entraram na arca. 8 pessoas. Apenas 8 almas seriam salvas do julgamento vindouro. E então, o Senhor fechou a porta. Não foi Noé quem fechou, foi Deus. A porta da salvação se fechou, selada pela mão do próprio Criador. Do lado de dentro, segurança. Do lado de fora, condenação. E por 7 dias, nada aconteceu. 7 dias de silêncio. 7 dias onde, talvez, os zombadores lá fora riram ainda mais alto. Vejam, nada aconteceu. Eles estão presos lá dentro como tolos. 7 dias que devem ter testado até mesmo a fé de Noé. Mas Deus não havia esquecido. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. O dia chegou. Primeiro, as fontes do grande abismo se romperam. A terra literalmente se abriu. Água jorrou das profundezas. Enormes jatos de água surgiram do solo, como se a própria estrutura do planeta estivesse se despedaçando. E então, as janelas do céu se abriram. Não era uma simples tempestade. Era um dilúvio cataclísmico. A chuva caía com uma força jamais vista, incessante, implacável, violenta. O céu despejava oceanos sobre a terra. O mundo estava sendo literalmente desmontado. As pessoas que zombavam agora corriam. Elas gritavam. Elas batiam na porta da arca. Mas era tarde demais. A porta estava selada. O tempo de graça havia terminado. O julgamento havia começado. E a água subia, primeiro cobrindo os campos, depois as casas, em seguida as colinas, e continuava subindo. A Bíblia nos diz: as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 15 côvados, aproximadamente 7 metros acima das montanhas mais altas. A terra inteira estava submersa. Tudo o que respirava fora da arca pereceu. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de bestas, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. O silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor. Apenas o som da chuva, o balanço da arca, e 8 pessoas, suspensas sobre um mar de julgamento, preservadas pela graça de Deus. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem parar. E então, cessou. Mas a água permaneceu. A terra era agora um oceano global, e a arca flutuava, sozinha, sobre as águas do juízo divino. Dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram meses. E Noé esperava, dentro daquela arca gigante, cercado por animais, em meio ao silêncio das águas. Ele esperava. Esperava que Deus se lembrasse dele. E Deus se lembrou. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra,
e aquietaram-se as águas. Deus fez um vento soprar. As fontes do abismo foram fechadas. As janelas do céu se cerraram, e lentamente, muito lentamente, as águas começaram a baixar. 150 dias depois do início do dilúvio, a arca repousou. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Ararat, uma região montanhosa no que hoje é a Turquia. A arca havia encontrado terra firme, mas o mundo ainda estava coberto de água. Meses se passaram, e Noé esperava. Então, no 10º mês, apareceram os cumes dos montes. A terra estava reaparecendo. Mas seria seguro sair? Havia vegetação? O mundo estava pronto para ser habitado novamente? Noé esperou mais 40 dias. E então tomou uma decisão. Ele soltou um corvo. O corvo saiu, voando de um lado para outro, mas não encontrou onde pousar. Ele retornou. 7 dias depois, Noé soltou uma pomba. A pomba voou, procurando um lugar para descansar, mas as águas ainda cobriam a terra. Ela voltou para a arca. Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou ao anoitecer e no bico trazia uma folha de oliveira. Vida. Havia vida lá fora. A vegetação estava brotando. O mundo estava se renovando. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez. Desta vez, ela não voltou. Havia encontrado um lugar para viver. Então Deus falou: sai da arca tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifique e se multiplique sobre a terra. Era hora de recomeçar. Noé abriu a porta. Pela primeira vez em mais de um ano, ele pisou em terra firme. A luz do sol tocou seu rosto. O ar fresco encheu seus pulmões. E diante dele, um mundo novo, lavado, purificado, renascido. E a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar ao Senhor. Ele tomou animais limpos e aves limpas e ofereceu holocaustos, adoração, gratidão, reconhecimento de que tudo o que ele havia vivido, tudo o que ele havia experimentado, foi pela graça de Deus. E Deus sentiu o cheiro suave da oferta. E em seu coração ele fez uma promessa: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então Deus fez uma aliança com Noé, uma aliança eterna. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E como sinal dessa promessa, ele colocou algo no céu, um arco-íris. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós. Toda vez que a chuva cair e o sol brilhar através das nuvens, o arco-íris aparecerá, e será uma lembrança da fidelidade de Deus, uma lembrança de sua promessa, uma lembrança de que, mesmo no julgamento, há misericórdia. A história de Noé não é apenas sobre um dilúvio, é sobre a justiça de Deus e sua misericórdia. É sobre o fato de que Deus não ignora o pecado, mas também não desiste da humanidade. É sobre fé em meio à zombaria, obediência quando nada faz sentido e esperança quando tudo parece perdido. Noé construiu uma arca por 120 anos enquanto o mundo ria. Ele pregou arrependimento enquanto ninguém ouvia. Ele obedeceu a Deus quando a lógica humana dizia que ele estava louco. E por causa dessa fé, a humanidade foi preservada. Jesus Cristo usou a história de Noé como um alerta para a humanidade. Ele disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será na sua volta. As pessoas estarão vivendo suas vidas, indiferentes aos sinais, zombando da verdade, até que seja tarde demais. A arca de Noé era um símbolo de salvação. E hoje, Cristo é nossa arca. Ele é o único caminho de escape do julgamento vindouro. Assim como havia apenas uma porta na arca, há apenas um caminho para Deus, Jesus Cristo. A pergunta que fica é:
Quando a porta se fechar, de que lado você estará? Noé nos ensina que a fé não é apenas acreditar. É agir de acordo com aquilo que você acredita, mesmo quando o mundo inteiro discorda. É confiar em Deus quando não há evidências visíveis. É obedecer, mesmo quando a obediência parece loucura. E a história do dilúvio nos lembra que Deus é justo, mas também é paciente. Ele espera, ele adverte, ele oferece oportunidade. Mas chega um momento em que a porta se fecha. O arco-íris ainda brilha nos céus. A promessa de Deus ainda é válida. Mas um dia haverá um novo julgamento. Não por água, mas por fogo. E novamente, Deus oferece uma arca de salvação. A escolha é sua. Se você gosta de histórias bíblicas que transformam nossa compreensão sobre Deus e sua palavra, considere se inscrever no canal e ativar as notificações.